Bom, então, vocês estão conseguindo ver, né, a tela? Sim, ok. Sim. Beleza. Queria só introduzir, falar um pouquinho sobre a Lucrécia Martel, né, que é uma cineasta argentina. Ela nasceu em Salta, em 66, né, no norte da Argentina, e isso está muito presente no cinema dela. Todos os 3 primeiros filmes foram passados nessa região. O Zama não, né, o Zama é o último filme dela, de 2017. Aliás, é uma cineasta que faz filmes com um certo intervalo, né, um intervalo mais ou menos longo, entre um filme e outro. E aí a Lucrécia de Salta, hoje em dia ela mora em Buenos Aires, mas ela é dessa região, cresceu lá nessa região, e isso está muito forte no filme dela, como a gente vai ver um pouco depois, né. Presente também bastante no Pântano, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver outros filmes dela, um ou outro eu vou comentar aqui brevemente, mas enfim, é só para a gente conhecer um pouco da trajetória dela. Ela tem curtas também, alguns curtas antes dela fazer o primeiro longa, e depois ela fez outros curtas também, depois do, enfim, tem curta de 2011, enfim, então não foi, eles não estão simplesmente no início da obra dela, né. É uma cineasta jovem, então, né, relativamente jovem, formada em cinema. Ela é a segunda filha de sete filhos, né, de 7 irmãos, e desde criança ela já se interessava por filmar, né. Ela conta que na infância ela pegava a câmera do pai, já filmava, enfim, já estava ali algum interesse, né, pelo cinema, mas ela disse que ela não era exatamente uma cinéfila tradicional, até porque onde ela morava não chegava exatamente nos filmes do circuito de arte, enfim, mas ela via muita televisão, via muito, enfim, faroeste, filme de terror B, e de alguma maneira isso também aparece nas obras dela, né. O que ela fala que foi uma influência, na verdade mesmo, foram as histórias orais, enfim, a tradição oral, enfim, as histórias que a própria família contava, que a avó, enfim. Então, essa presença forte dos diálogos também em alguns dos filmes dela. Pois bem, então a gente vai começar a falar agora do Mulher Sem Cabeça, então, que é o filme de 2008, que vocês viram. Daqui a pouco eu trago as imagens, mas eu queria só apontar já algumas coisas que eu destacaria no filme, que eu colocaria aqui como relevantes. Então, é um filme, né, para fazer um apanhado, né, um retrospecto, uma breve sinopse, né. Então, logo no início do filme, essa personagem, ela atropela algo que ela não sabe se humano ou se animal, não presta socorro, e aí o que a gente vai ver ao longo de todo o filme é a reação dessa personagem a esse acontecimento, né. Então, parece que o acidente é esse motor narrativo, que é o acidente, que é o disruptor de um equilíbrio inicial da história, um acidente mesmo, né, o atropelamento, né, que ela provoca no início do filme, e aí parece que a gente, ao longo desse filme, acompanha o estado mental dessa personagem, então esse estado absorto que ela fica, né, parece que ela fica num estado, assim, um pouco de atordoamento, não sabendo direito quem que ela é, o que ela está fazendo nos lugares, né, parece uma espécie de amnésia, não é exatamente, né, assim, ela lembra mais ou menos das coisas, dos lugares, mas não plenamente, né. Então tem aquela cena, por exemplo, né, ela é dentista, e tem uma cena em que ela chega, né, ela parece que ela não sabe direito, né, onde que ela tá, ela chega no consultório, senta na sala de espera, e as pessoas olham e não entendem o que é isso, né, aí ela levanta e vai para dentro do consultório, mesmo assim, parece que ela não está muito à vontade, né, a auxiliar dela, assistente, a enfermeira, não sei, vem vestir ela com jaleco, e ela também não está entendendo muito, enfim, ela não responde bem às pessoas, né, parece que ela está fora de órbita mesmo, né, então o acidente parece que gerou isso, né, e a Lucrécia Martel fala que em Salta, né, nessa região do norte da Argentina, eles acreditam que quando há um acidente, a pessoa se perde da sua alma, parece que há uma separação, assim, uma separação entre o corpo e a alma da pessoa, e aí tem que fazer algum tipo de trabalho, enfim, né, com curandeiras, ou alguma coisa assim, para que essa alma e esse corpo se juntem novamente. Então, é como se a gente acompanhasse aqui ao longo do filme essa pessoa, né, esse corpo vagando um pouco sem alma, né, sem lembrança exatamente daquilo que ela é, do que ela está fazendo, do próprio nome, enfim, né, essa personagem que vaga mesmo um pouco sem consciência, né. E acho que o nome do filme também faz referência a isso, né, Mulher Sem Cabeça, parece que a gente então está observando, assistindo a história desse momento em que essa personagem perdeu a cabeça, né, ela perdeu a própria consciência, enfim. E depois vou falar como que isso tem um pouco de relação também com questões de classe, né, as relações de classe que se colocam ali nesse filme também, de maneira muito forte, às vezes mais latente, às vezes mais manifesta.
Mas, então, eu queria chamar atenção para isso, né? A história do filme não é exatamente assim, uma história cheia de acontecimentos, né? Um encadeamento em que uma coisa gera outra, e depois vem outra coisa, enfim. Parece que o que a gente acompanha é menos essa trama, né, povoada de acontecimentos, e mais a história de um estado mental, né? Acompanhar um estado mental dessa personagem, dessa distensão temporal entre ação e reação. Parece que ela, depois do acidente, né, ficou aérea, né, ficou ali fora de órbita, demorando um pouco a reagir, enfim, a ter uma reação em relação àquilo que aconteceu. E outra coisa presente também na obra da Lucrécia, e não só aqui na Mulher Sem Cabeça, parece que que ela desenvolve um certo flerte com o horror, né, com o horror como gênero cinematográfico mesmo. Não fortemente, né, a gente não poderia considerar esse filme como um filme de terror, né, não é assim, mas tem alguma influência do horror, algum clima um pouco assombrado, um clima sombrio, que atravessa várias das cenas do filme, né? A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco também, a presença de alguns fantasmas ou insinuações de fantasmas, né? E isso também está presente no Pântano, na Menina Santa, né? Nos outros filmes dela que a gente vai enfim, comentar brevemente uma hora ou outra aqui. E aí, por último, antes de mostrar algumas imagens, eu queria só destacar também a questão do foco, né, não sei se vocês repararam, enfim, né, acho que nem todo mundo, quer dizer, a maioria das pessoas aqui, né, não é do audiovisual, né, do cinema, enfim, mas vou apontar isso nas imagens, como que a Lucrécia Martel trabalha com o foco, né, então parece que ela foca apenas a personagem e muitas vezes o redor dela, o ambiente, as outras pessoas ficam desfocadas, então tem o que a gente chama de uma profundidade de campo pequena, assim, então a gente vê ela em foco, mas parece que ela está muito descolada do ambiente, das pessoas, parece que está tudo mais ou menos borrado ao redor dela, porque isso acho que emula essa percepção alterada que a personagem tem a partir desse acidente. Uma coisa que tem aqui no filme, também tem forte nos outros, né, essa cena familiar como círculo privilegiado de observação. Então, é a família, né, como que esses laços familiares, né, a gente vai ver também como que o marido, o irmão, todos eles, né, eles ficam ali tentando botar panos quentes, tentar livrar a personagem dos seus rastros de culpa. O Pântano é um filme em que isso é mais forte ainda, né, o que a gente vê é a relação familiar, na Menina Santa também, enfim, e uma atenção especial a personagens das mulheres e das crianças. Então, quase sempre as protagonistas são mulheres, enfim, nos ama não, né, nos ama é um homem, mas parece que a Lucrécia tem essa atenção especial a esses personagens, crianças e adolescentes também, né, vamos colocar assim. Bom, então aqui já para trabalhar com algumas imagens, né, tem essa dúvida aqui, né, o esgoto está fechado, pode ser uma pessoa, pode ser um cão, que é a própria dúvida que a personagem tem, e que o espectador tem também, né, a gente também fica sem saber se ela atropelou uma pessoa ou um cachorro, né, pela imagem às vezes parece um cachorro, mas depois lá mais para frente a gente vai ver que um menino está sumido, né, um menino está desaparecido, um menino que trabalha naquela loja de lá de vasos que ela frequenta e compra os vasos depois para colocar na casa dela. Então, juntando uma coisa com a outra, enfim, né, fica um pouco dúbio isso, né, se é ou não. Mas, na verdade, né, talvez o mais importante do filme é que importa menos se é um cachorro ou se é uma pessoa, importa mais aqui no filme como se lida com essa possibilidade, né, de ser uma pessoa ou não, enfim, né, mas como se lida com esse ambiente, ainda que a gente não tenha essa resposta, com esse acidente, desculpa, ainda que a gente não tenha respostas, né, se é ou não, finalmente, assim, não está cravado isso, se é um cachorro, se não é, se é um menino, afinal, ou não, né, mas o que importa mais aqui no filme é a maneira como ela e os personagens ao redor dela, que pertencem à mesma classe, né, uma classe média ou alta, lidam com esse acontecimento, né, a possibilidade dela ter atropelado um menino pobre, um menino de descendência indígena. Isso é forte também, né, em Salta e na Argentina de maneira geral, para nós aqui também, né, mas enfim, talvez isso seja bem nítido lá, essa relação também, a relação de classe muito atravessada por relações raciais também. Então, a classe alta, a classe média, muitas vezes branca, né, com esses traços mais europeus, e a personagem, né, louríssima, alta, né, então ela destaca muito no ambiente, né, enfim, entre os outros personagens ali, quando ela está no hospital, por exemplo, e a própria Lucrécia fala muito disso, assim, né, de escalar essa atriz, né, que destoa, e também é mais difícil de escondê-la, justamente porque ela chama atenção, né, porque ela destoa do ambiente. Então, uma classe alta, né, ou média mais branca, e uma classe baixa, uma classe trabalhadora
de descendência indígena ou mais mestiça, né? Então a gente vê, né, ao longo do filme outros personagens também, né? A empregada doméstica da casa dela, massagista, enfermeira, enfim, né? Elas são todos bem mais baixas, né? Mas, enfim, com outra constituição física. E o filme vai espalhando esses elementos mórbidos ao redor dele, né, ao longo dele, na verdade, né, então o marido chega com um bicho morto, né, e coloca lá no meio da cozinha, depois aqui a gente vê aqui no próprio acidente dela, né, antes, né, na primeira cena, a gente viu ali as mulheres e as crianças se arrumando ali nos carros para entrar no carro e voltar, né, mas, e aí uma dessas crianças deixa essa marquinha de mão ali. Mas aí depois que tem o acidente, né, isso aqui adquire um caráter macabro, né, quando a gente vê, né, a personagem acabou de, né, atropelar, passar por cima de algo, e a gente vê essa marca de mãozinha ali na janela, né, e isso adquire esse caráter um pouco sinistro. Uma coisa que eu queria apontar também, né, o próprio título já indica isso, né, essa coisa da mulher sem cabeça, e isso é traduzido cinematograficamente em muitos enquadramentos, na maneira como a Lucrécia compõe o quadro, né, então várias vezes ela promove essa decapitação da personagem também, então mulher sem cabeça, visualmente, não a mulher sem cabeça, né, eu tinha falado um pouco dessa coisa da mulher sem consciência, talvez, né, mas, e também vou, né, chegar lá nessa ideia de que a mulher sem consciência, talvez a mulher sem consciência de classe, porque quando ela passa por esse acidente, ela fica ali um pouco desnorteada, parece que ela perde consciência de classe, mas a consciência de classe burguesa, né? Então, ela fica mais empática aos trabalhadores, tem uma hora em que ela está num banheiro público, e aí tem um cara, né, um funcionário ali fazendo uma obra, e ela tem uma crise de choro, abraça esse cara, enfim, então parece que a consciência de classe dela também é alterada, e isso se modifica depois, porque mais pro fim do filme parece que ela vai recobrando a consciência, e junto com a consciência ela vai recobrando a consciência de classe também, ela volta a ser uma pessoa mais ríspida, talvez, né, enfim, a gente vê, por exemplo, na cena em que ela lida com o pessoal da recepção do hotel, né, ela fala, olha aí para mim, por favor, se né, no final de semana passado teve um registro aqui de alguém no quarto X, no quarto 818, aí a pessoa fala, não teve ninguém, não, olha bem, né, assim, ela é um pouco mais ríspida nesse final, sendo que no meio isso não aconteceu tanto, né. Então, aqui, nesses procedimentos, né, formais aqui de decapitação da personagem, então, quando ela vai lavar o rosto, né, ela perde a cabeça ali atrás da parede, ou quando ela tá passando, né, ela foi abrir a porta aqui da casa e ela tá passando em volta pelo corredor, a gente vê também, de vez em quando são enquadramentos temporários, né, não necessariamente ela fica muito tempo assim, mas, né, ela volta e volta a ter cabeça, mas a Lucrécia vai brincando um pouco com isso, né, com essa decapitação da personagem. Então, aqui, quando ela vai fazer o exame no hospital, né, depois do acidente, ela vai para o hospital, ver se está tudo bem, faz umas radiografias, também a gente vê ela sem cabeça, ou cortada aqui sem cabeça, e não só ela, né, esses dois personagens aqui, de baixo também, sem cabeça, de alguma maneira, enfim, aqui só para comentar do acidente. E aí, acho que é legal destacar também essa maneira como esses personagens, eu tinha falado do foco antes, né, mas destacar a maneira como esses personagens, sobretudo esses personagens de outra classe, né, em relação à classe dela, como eles são filmados, muitas vezes como vultos, como sombras, como pessoas que passam, assim, rapidamente, ou nas brechas das portas, né, enfim, então tem uma presença um pouco assombrada desses personagens. Então, não que eles sejam personagens assombrados, mas talvez eles sejam percebidos, assim, por essa personagem protagonista, né, então eles estão ali um pouco ao redor, né, à beira, né, enfim, aqui o jardineiro passando, aqui o menino, né, o menino que faz pequenos serviços, e como eu disse, né, tem vários desses personagens, né, tem a empregada, a assistente do consultório dela, enfim, massagista, esse menino que faz pequenos serviços, o jardineiro, todos esses personagens, muitas vezes eles são filmados assim, né, com pouca importância, com pouca presença visual, enquadramento, desfocados, né, relegados ao segundo plano, né, excluídos, né, do primeiro plano, ou enfim, da centralidade da imagem. Mas é importante também notar como eles são onipresentes, parece que eles estão, assim, fazendo o filme girar, né, e fazendo ela, tentando colocá-la nos eixos, né, então ela tá lá super esquecida, e aí a empregada dela fala, você precisa ir pro consultório, quer que eu te chame um táxi e tal, e já vai resolvendo tudo, né, então são eles que vão girando essas engrenagens, né, a assistente dela do consultório compra o presente que ela tem que dar para a tia, né, então eles são super ágeis, né, e vão fazendo tudo ali
ao redor, mas eles são filmados como, assim, dessa maneira um pouco assombrada, um pouco excluída, né, enfim. Que é da cena em que ela tá conversando com aquela, não sei exatamente, acho que é uma tia dela, né, aquela personagem mais velha, que tá desmemoriada, um pouco como ela, né, que perdeu a memória, ela também, só que a tia já por questão de idade, ou alguma demência, né, ou Alzheimer, alguma coisa desse tipo, aquela tia, né, esquece, né, e é curioso também que essa tia é a pessoa que nota que ela tá diferente, né, enquanto todos os outros não notam, né, a tia fala que a sua voz tá estranha, né, que aconteceu, que você tá com essa voz? Né? E aí essa personagem da tia fala sobre esses fantasmas, fala, não olhe para eles, a casa tá cheia deles, né? E fala dessa presença fantasmagórica, e quem é ele, né? É um filho de uma empregada, né? Então, um menino também é de outra classe, de uma ascendência indígena, né? Que são fantasmas, né? E aí eu aproveitar para fazer uma breve relação também com outros filmes contemporâneos, filmes latino-americanos também, né? Aqui é só um breve comentário só para ampliar um pouco, né? Depois a gente volta para o filme. Mas como isso acontece também em outros filmes, por exemplo, Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho, né? Talvez muitos de vocês tenham visto, né? O mesmo diretor do Aquários e do Bacurau. No Som ao Redor também a gente tem essas presenças fantasmagóricas dessas pessoas. Então aqui também uma filha de empregada, né? Ou um porteiro, né? Numa reunião de condomínio, né, o menino, uma outra empregada doméstica, são essas pessoas que também têm essa presença furtiva, assim, parece que eles estão passando, né, nas bordas do quadro, na borda dos enquadramentos, né, e aqui o Aquários, que é do mesmo diretor, da Kleber, né, e aqui a gente também vê, assim, ou os personagens afastados do quadro, ou decapitados, né, então aqui nessa foto, né, empregada sem cabeça, aqui também, isso aqui nas fotos que os personagens olham, né, quando eles estão olhando um álbum de fotografia antigo, esse álbum aqui, né, mas aí no presente, né, no tempo presente, a personagem que é a empregada doméstica da Sônia Braga, né, ela também aparece decapitada, né, parece que ela também, né, o enquadramento é feito para outras pessoas, não para esses personagens, né, eles parece que, enfim, não tem mesmo essa importância, essa centralidade, né, até o ponto em que a gente tem, de fato, uma empregada fantasma. Então, a personagem da Clara, que é a Sônia Braga, tem um pesadelo, e aí o que a gente vê, né, depois, no pesadelo, né, quem assombra ela é uma ex-empregada doméstica, que parece que vem assombrar a consciência dessa patroa. E aqui no Zama, que é né, o último longa da Lucrécia, a gente vê isso de novo também, os personagens que são ou escravizados, ou são serviçais, enfim, eles também são decapitados pelo enquadramento, também ficam distantes, né, também a gente vê essa repetição desse modo de encenar, né? Então aqui, né, esse personagem está aqui atrás dessa madeira, ou aqui no fundo, né, aqui atrás, o Zama é esse, né, esse que é o personagem principal do filme, é um filme inspirado num romance, né, num livro, e aqui também eu trabalho muito com a ideia, né, enfim, nas minhas pesquisas, no pós-doc, e, enfim, nas pesquisas atuais eu tenho trabalhado, né, acho que a Karine conhece, tenho trabalhado com essa ideia de constelação, né, de pegar uma obra, né, e constelar ela com outras, né, sejam outros filmes, ou aqui, no caso, pinturas, né, então eu tenho trabalhado com essa ideia de constelação fílmica, então aqui eu aproximo essas imagens dessas outras, então aqui essa é uma imagem super conhecida, né, tá lá nos livros de história, o Jantar do Debré, que é um pintor francês que veio aqui em missão ao Brasil, né, muito tempo atrás, aqui em 1800, e a gente também, né, destacaria aqui também esses personagens que, além de estarem, né, atrás, no segundo plano, né, esse aqui que também está meio parcialmente oculto, né, e não só no Brasil, né, acho que tem, né, uma tradição, talvez, pictográfica, que coloca esses personagens muito ao fundo, né, muito distanciados, né, enfim, como que ali servindo mesmo esses personagens próximos. E aqui uma constelação, a imagem dessa constelação, né, que eu estou chamando de constelação de fantasmagorias sociais no cinema latino-americano. Então, a gente vê aqui, né, esse aqui é uma imagem importante do filme, que ela até é usada como imagem de divulgação. Né, a gente, se vai ver, né, pesquisar o filme na internet, volta e meia você acha essa foto. Né, então, aqui o jardineiro, né, como que assombrando essa personagem, né, desfocado, fora, né, do campo, quer dizer, fora enfim, distante da personagem que está aqui enquadrada em primeiro campo. Essa aqui é a do Aquários, e aqui é o Que Horas Ela Volta, que também não tem nada de terror, né, aquele filme que tem a Regina Casé, um filme da Ana Mui Laerte, mas quando eles vão ver uma foto, a empregada também está lá para trás, né, e aqui é o Doméstica, que é um documentário, né, enfim,
enfim, do Gabriel Mascaro, né, ainda que seja documentário, a gente vê de novo essa repetição, né, a personagem aqui, enfim, fora de quadro, né, fora de quadro não, né, fora do foco. A Karine está perguntando aqui, qual é aquele filme que você compara com a Imagem do Acidente? Ah, sim, é um filme, vou lembrar o nome dele, é o Parque Macabro. É um filme B, um filme hollywoodiano B, assim, americano B, quer dizer, que tem muito isso da personagem loura que sofre um acidente, né, também é uma comparação possível. E aqui, para a gente pensar um pouco nisso, né, nesse outro fragmentado, nesse outro, o Jean-Claude Bernardet, que é um autor importante do cinema, ele usa o termo outro de classe, né, para falar dessa alteridade, né, dessa alteridade social, e aí, para pensar também nesse outro fragmentado, né, decapitado, enfim, né, e aí o Comolli, que é um autor também, enfim, do cinema, um autor francês, fala que enquadrar pode ser uma violência virtual que se nota ainda mais quando é o corpo filmado que a sofre. Então, pensar no enquadramento como algo que corta também, né, de alguma maneira algo que corta, algo que exclui, algo que, né, ao incluir, também exclui, né, que separa, que, enfim, que parte alguém no meio, né, e aí fica essa pergunta, né, essa inquietação, essa violência, né, virtual, né, de enquadrar e cortar, né, cortar um corpo, né, será que ela aqui está sendo reposta criticamente, né, isso aqui é uma crítica desse tipo de tratamento a essas pessoas, ou será que é uma continuidade de uma tradição pictórica, né, que já vem de muito tempo, que relega esses personagens, esses corpos negros, pobres, né, a lugares, a porções do espaço que são menos importantes, que são, enfim, mais afastadas ou mais diluídas, né. Só que o Mulher Sem Cabeça, né, agora voltando mais para o filme, né, o Mulher Sem Cabeça, ele tem essa... Parece que ele inverte um pouco essa lógica. Então, ao mesmo tempo que sim, né, os personagens, o jardineiro, enfim, todos esses personagens são muito afastados e desfocados, excluídos, a própria personagem também é fragmentada, né, ela é decapitada, enfim, né, então é curioso, né, como que convive isso aqui nesse filme, enquanto lá no Som ao Redor, por exemplo, né, os filmes lá do Kleber Mendonça, os outros de classe que recebem esse tratamento, aqui a Mulher Sem Cabeça que recebe esse tratamento também, né, não só os empregados dela, mas ela própria é decapitada pelos enquadramentos. Então, enfim, uma hipótese, né, é só uma interpretação possível, né, me parece que esse filme é um exame, um autoexame, assim, um exame de classe, né, um autoexame de uma classe, né, tentando se investigar, enfim, e ao se investigar, né, revela essa própria classe, essa personagem como de alguma maneira monstruosa, né, então essa monstrificação dos outros personagens talvez, né, seja aplicada aqui a essa personagem também, esse personagem protagonista, porque quando ela acontece o acidente, né, ela vai para o hospital, depois ela vai para o hotel, enfim, depois a família dela e ela própria vão ocultar todos os traços desse crime, né, então eles tiram todo o registro de que ela passou por aquele hospital, né, o irmão dela que é médico tira de lá todo o registro, os exames que ela faz, eles levam o carro dela que está amassado e possivelmente com sangue, enfim, eles levam o carro dela para arrumar em outra cidade, né, eles vão arrumar em Tucumã, né, então, assim, apagando todos os registros, né, eles apagam o registro do check-in dela do hotel, então é como se ela não tivesse existido nesse tempo, né, como se ela fosse um fantasma, né, uma pessoa que não existiu, né, nesse momento, que não cometeu esse possível crime, né, então, aqui uma forma, a gente pode pensar nessa personagem, né, talvez como uma fantasma, enfim, de alguma maneira, né, fantasma, ou como uma zumbi também, já que ela é uma personagem que está sem alma, né, como eu estava dizendo no início, né, ela vaga sem ação, sem expressão, né, no rosto, enfim, parece que ela é uma personagem, assim, que está lá vagando sem consciência, né, isso é um pouco, né, a figura do morto-vivo, né, um pouco zumbi, né, de alguma maneira, ela é um pouco apresentada como um fantasma ou como um zumbi. Claro que, né, o filme não apresenta isso dessa maneira, não é um filme de terror, né, estou falando de uma possibilidade muito sutil, assim, da gente pensar, né, nessa existência fantasmagórica dela, de alguma maneira, enfim, uma impressão. Né, e aí, curioso notar também a maneira como a personagem pinta o cabelo, né, então, se no início, né, tem alguma referência naquela cena inicial, antes dela pegar a estrada, alguém elogia o cabelo dela, ficou boa essa cor, enfim, então a gente entende que antes ela tinha uma outra tonalidade no cabelo, ao longo de boa parte do filme ela fica loura, e aí depois ela pinta, e quando ela recobra a consciência, né, ela volta a si, ela pinta o cabelo na cor original, né, que é essa cor mais castanha. Então também tem essa mudança física, né, que acompanha essa falta de cabeça, né, ou essa falta de consciência.
da personagem. E aí a gente pode, aqui a gente pode fazer uma relação também com o Vértigo. Não sei se alguém já viu, né? O filme chama, esqueci, Um Corpo que Cai, que traduziram em português, um filme do Hitchcock, né? Um filme do Hitchcock lá dos anos 50, enfim, em que a gente vê também essa transformação. Também está uma relação com a morte no filme, também está uma presença fantasmagórica, e essa mesma personagem que tem os cabelos super louros, né, e um penteado parecido, inclusive, né, e depois ela morena. Então, depois, né, também fica como sugestão, né, para assistirem também, né, o filme do Hitchcock. E aí, no final, né, já estou me encaminhando aqui para o final, a gente vê essa imagem da personagem filmada através de uma grossa parede, enfim, uma grossa porta de vidro. Desfocado também, né? Um pouco esfumaçado, enfim, parece que ela não tem, assim, é diferente dos outros personagens, né? Parece que é um efeito que é aplicado aos outros, né? E isso ressalta de novo essa fantasmagoria do personagem, né? Essa coisa imaterial, um pouco etérea, né? Parece que ela, enfim, essa coisa fantasmagórica. E por outro lado, né, o outro sentido possível dessa fantasmagoria talvez seja, né, que está dizendo que opa, travou, gente? Está um pouco cortada a sua fala, Mariana, agora nos últimos 3 minutos. Mariana? Saiu. Vamos ver se ela retorna, gente. Travou, né? Tava ficando meio cortada a fala dela nos últimos minutinhos, deve ter dado coisas da nossa realidade atual, né, gente? Ela deve estar voltando. Vamos aguardar um pouquinho. Oi, acho que eu caí, né? Oi, deu uma travadinha os últimos, quando você estava começando a analisar aqueles 2 últimos frames, ficou cortando até que uma hora travou. Aí não sei se você quer retomar a partir daí. Tá, beleza. Vou recuperar aqui, então. Desculpa, gente, internet, coisas que acontecem. Estamos todos acostumados com isso. Pois é. Bom, mas aqui, qualquer coisa, se cair de novo, vocês me avisam, mas eu volto imediatamente. Bom, então, o que eu estava dizendo que ela filmada aqui nessa cena, né, no final, através de uma porta de vidro, isso dá um caráter etéreo, fugidio, né, imaterial para a imagem dela. A gente não consegue, né, enfim, tocar, né, enfim, um pouco diferente aqui dos outros personagens. E aí eu acho que isso, de alguma maneira, se relaciona também ao fato dessa personagem ser inapreensível, né, é impossível apreendê-la, não no sentido simplesmente de tocar, mas de apreendê-la e de responsabilizá-la pelos seus atos, né. Então, ela cometeu esse, enfim, possível atropelamento, possível homicídio, né, não prestou socorro e saiu impune, porque, né, tem todo um modus operandi, né, de uma determinada classe privilegiada que consegue, né, se safar, sair impune, enfim, de alguma maneira, né, se corrompe ali e oculta enfim, seus crimes, né, na falta de palavra melhor aqui, me fugiu o que eu ia usar, né, mas que oculta, então, isso. E aí tem uma autora, alguns autores, enfim, mas tem uma autora, a Natália Barrenha, ela, inclusive tem um livro, depois eu posso mostrar melhor esse livro, né, um livro dela sobre a Lucrécia Martel, né, e ela relaciona esse processo de apagamento, né, esse ocultamento de rastros, de vestígios, né, ela relaciona isso a um ocultamento que aconteceu durante a ditadura militar argentina, a ditadura argentina, né, então, de alguma maneira, né, esses processos de ocultamento de cadáver mesmo, né, enfim, esse apagamento de responsabilidade, né, enfim, desses crimes que essa personagem faz aqui, né, e ela sai, né, impune, talvez possam se relacionar com esses processos, né, que aconteceram na ditadura argentina. Bom, e aí, só para acabar mesmo, assim, para concluir, assim, queria trazer
duas falas da Lucrécia. Ela é uma cineasta muito, assim, que fala muito eloquente, muito articulada, não sei se já tiveram a oportunidade de vê-la falando, no YouTube deve ter muita, deve não, tem muita entrevista dela, e teve vezes que ela já veio aqui em São Paulo também, e, enfim, falou, fez masterclass, enfim, é uma cineasta que vale a pena escutar também. Então, ela fala que uma coisa deliberada que ela faz é não filmar nada por inteiro. Filma pedaços da cadeira, pedaços da porta, fragmentos de muita coisa no enquadramento, até de pessoas. Acho que a imagem é tão referencial que me convém deixar muitos sentidos de fora dela, para que ela seja debilitada e isso possa permitir que outras coisas aconteçam, que outras sensações apareçam. O que essa fragmentação permite é enfraquecer a forte educação visual que temos para que o espectador fique mais disponível a outras coisas. Então, ela filma as coisas de maneira diferente, né, como a gente percebe na realidade, enfim, ela filma esses fragmentos, né, filma essas partes, né, de maneira a enfraquecer, assim, fazer com que a gente, né, enfim, desassocie, né, ou pelo menos perceba as coisas de outra maneira, né, enfraqueça um pouco essa educação, o padrão visual que a gente tem, né, enfim, a maneira como a gente percebe as coisas muito automaticamente, que a gente, né, se dê conta de outras coisas, a gente perceba, né, tem outras percepções, perceba outras coisas. E aqui uma outra fala dela, ela diz, quando escrevo, não penso se o personagem é criança, adulto, mulher ou homem, penso nele como um monstro. Então, essa ideia, não um monstro, assim, monstro clássico do filme de terror, né, mas como uma força, uma entidade, uma força da natureza, talvez uma pessoa que foge, né, a esses marcadores, né, de gênero, de raça, de, enfim, de etário, né, se é criança, se é adulto, se é homem, se é mulher, enfim, e pensar no personagem como um ser, e um ser que preserva o seu mistério, um ser que, assim, que a gente não consegue alcançar por completo, né, e tem muito isso, né, essa opacidade da personagem, a gente não sabe o que ela está pensando, o que ela está sentindo, né, tem esse mistério ao longo do filme inteiro que a gente não alcança, né, assim, não é um personagem, assim, como muitos outros personagens do cinema, né, que geralmente os cineastas ou os roteiristas fazem todo um perfil psicológico, né, cria todo um personagem muito detalhadamente, enfim, e aqui não, né, ela mantém esse mistério da personagem, não tenta desvendar e dizer a todo momento o que é que esse personagem tá sentindo, né, a gente vê essa personagem, né, essa coisa, né, que eu disse, devagar, né, assim, um corpo vagando sem alma. Se escreva a psicologia do personagem, já sei tudo sobre ele, faço dele um títere, uma marionete, não uma pessoa. E para mim é importante também que o ator não se aproxime do personagem querendo saber tudo sobre ele, mas que se aproxime como um mistério. Né? E aí ela conta que ela escolheu a própria atriz, a Marioneto, que é a personagem que faz a Vero, ela escolheu justamente por isso, porque ela viu a atriz, numa peça de teatro, e achou que ela era muito misteriosa, de alguma maneira, né, que ela tinha a sensação de que ela nunca conheceria bem essa mulher, e aí por isso mesmo que ela escolheu a atriz da Marioneto. E aqui, enfim, né, se desse tempo, mas acho que não é o caso, talvez lá para o debate, se for o caso, era um trechinho de uma cena do pântano, né, para falar justamente disso, de como ela filma esses fragmentos de corpos, né, esses recortes que são diferentes dos recortes que a gente está acostumado a ver, né, fragmentos de corpos e de cadeiras, né, pedaços de pessoas. E aqui por último, só para, enfim, para dizer também, tem um curta dela, é um curta que ela fez para um projeto da Miu Miu, que é uma marca de roupa, mas é um curta bem publicitário, mas muito cinematográfico também. É um filme que tem 6 minutos, que está disponível no YouTube, no Vimeo, também, quem quiser ver depois, é esse que chama Muta. Bom, acho que para começar o debate é isso, deixo aqui meu contato, a Mariana Souto, @fac, e aqui, esse aqui é o meu livro, que eu tenho um livro, né, o resultado do meu doutorado, que eu tratei de relações de classe no cinema brasileiro, então, né, esses filmes como Que Horas Ela Volta, Som ao Redor, Doméstica, enfim, aparecem lá na análise, do filme da Lucrécia eu falo mais brevemente, enfim, mas quem sabe interessa alguém. E acho que é isso. Então, muito obrigada pela atenção. E eu acho que tinha uma pergunta aqui, depois que eu caí, eu perdi, né? Quando eu voltei agora, o chat apareceu em branco. A gente recupera. Mas se você quiser passar o trecho, Mariana, não deve ser tão longo. É longo? Não, é curtíssimo. Na verdade, ele tem 1 minuto. Passar, porque a gente pode, né, se basear para o debate depois, não tem problema. A gente tem meia horinha de debate, já tá bom. São 3h48, dá tempo. É só o inicinho mesmo, assim, são
2 minutos de filme, mas para a gente perceber como ela filma os corpos e como ela usa o som também nesse início de filme. Uhum. Aí eu pus aqui, assim, acho que dá para a gente assistir e voltar, que eu tenho feito isso nas aulas. Compartilhar, se você quiser compartilhar a tela, eu acho que eu consigo fazer isso para a gente assistir junto. Pode ser, se quiser clicar. Fazer isso aqui, eu fiz em uma outra oportunidade e deu certo. Vamos ver se vai dar agora. Porque nas minhas aulas eu também acostumei a fazer isso, assim, de passo o link, as pessoas vêm e voltam, também dá certo. Se não der, fica de plano B. Então, já está compartilhado, eu vou colocar aqui, então, para a gente ver. Nesse trecho, assim, acho interessante isso, essa maneira de filmar, né, muito fragmentada, a gente vê esses pedaços de corpos, e o som, né, o som aqui muito importante no cinema dela, né, esse gelo tilintando ali na taça, as pessoas arrastando as cadeiras, né, e acho que as pessoas são filmadas de uma maneira muito zumbificada também, né, parece, assim, que eles estão, assim, uma horda de zumbis, né, eles estão arrastando as cadeiras e arrastando os próprios corpos, assim, esses corpos mais envelhecidos, né, toda uma cena de personagens de meia idade ao redor da piscina, e o filme, O Pântano, trata muito disso, de paralisia, de inércia, né, dessa coisa dos personagens que ficam ali no mesmo lugar sem sair. Trata, né, disso, mas de uma maneira mais ampla, né, e com outros sentidos também. Bom, mas acho que era isso que eu queria apontar. Muito, muito bom, adorei a sua apresentação, né, levantou várias coisas que eu não tinha pensado, foi muito legal, mas aí vamos deixar, né, não é aqui a ideia de que as pessoas, quem estiver aqui participando, faça as perguntas, e já teve uma aqui, né, que você tinha visto antes de você cair, foi uma pergunta do Michel. Michel, você quer falar, ou você prefere que eu leia? E aí, pode ler? Tá bom. E aí, pessoal, quem quiser fazer perguntas, pode ligar o som, a imagem, e fazer a pergunta oralmente, ou se não der, tiver em algum lugar que não seja possível fazer isso, pode ir colocando no chat, que aí eu leio aqui para Mariana, tá bom? Então, a pergunta que tinha feito o Michel, Mariana, professora, os efeitos sonoros também parecem ser muito importantes para construir essa impressão de horror do filme, ou estou viajando? Tá viajando nada. Super pertinente. Assim, a Lucrécia Martel, ela usa muito som mesmo para construir esses efeitos. O próprio som do atropelamento, misturado com aquela música alta que ela tá ouvindo no carro, né? Tem uma outra hora em que ela tá, um pouco antes desse momento em que ela tá naquele banheiro, né? Tem um acidente, um menino, eles estão jogando bola e o menino cai, tem um som super alto também dessa queda desse menino, né? Enfim. Então, acho que ela vai construindo muito... enfim, vai modulando mesmo esses sons, né, de maneira a construir toda essa atmosfera, né, então, a presença do som, inclusive esse livro que eu falei da Natália Parren, que é essa pesquisadora que estuda
né, Lucrécia Martel, ela fala disso, assim, o livro chama Experiência do Cinema de Lucrécia Martel, Resíduos do Tempo e Sons à Beira da Piscina. Né, piscina é uma outra coisa que é muito frequente nos filmes da Lucrécia também. Então, o Pântano tem isso, né, essa cena que a gente acabou de ver, dos personagens ali ao redor da piscina. Na Mulher Sem Cabeça também, né, tem uma cena ali na piscina, e aí parece que o jardim dela, que ela não consegue cultivar plantas ali, justamente porque foi construído em cima de uma piscina, né, parece que o jardineiro tenta construir ali, e não dá muito certo, né, ele bate ali embaixo do jardim e dá um som, assim, parece que encontrou alguma coisa, e aí ela compra os vasos e tal, porque ela não consegue cultivar ali, então a piscina também, né, a Lucrécia fala muito disso, assim, da piscina como quase uma metáfora mesmo para o cinema, para a sala de cinema, em que na piscina é como se na sala de cinema tivesse todo mundo numa piscina, assim, porque os sons ressoam nas pessoas, como a gente, assim, pensando que na sala de cinema, né, claro, tem ar, né, não é água como numa piscina, né, mas algo nos une ali, e esses sons vão ressonando nos corpos, né, das pessoas que estão presentes, né, assistindo juntos um filme. Mas sim, Saudade disso. Oi? Ah, pois é. Saudade da sala de cinema, do som, né, batendo na gente. Reverberando nos corpos, que quanto tempo. Graciela, você tinha feito uma observação, você não quer falar? Falo sim. Oi, tudo bem? Não, quando você estava comparando com os filmes O Pântano, eu não lembro de La Niña Santa, se também tem, mas eu acho que tem, né? Tem a coisa do incesto em todos os filmes dela, né? Aquele cara que está no hotel com ela, parece que fosse o primo, depois no final parece que é o marido da irmã, para mim não ficou muito claro, mas no Pântano tem também esses relacionamentos familiares incestuosos, né? Isso é uma coisa que eu queria comentar, enfim, que me lembrei a partir da comparação que você fez, e eu só queria fazer um comentário que eu acho, que você falou sobre a ocultação de cadáveres, né, da ditadura. Enfim, acho que pode ser, mas eu acho que é mais a impunidade da classe alta, né? Eu acho que essa ocultação, porque isso acontece no Brasil também. O rico mata e limpa na barra dele sempre, né? Eu acho que é um pouco, não sei, eu acho que a tua interpretação de que é uma autocrítica de classe, para mim é fechadinha, e que é isso mesmo, e é isso. A classe alta oculta seus crimes e vai passando, né? Eu acho que essa tua leitura é bastante mais pertinente, enfim, eu acho, não sei, eu não fui estudar, mas eu acho que faz muito mais sentido que relacionar com a ditadura, porque isso já acontecia antes também, né? A classe alta ocultar os cadáveres e os crimes, enfim, é isso. Uhum. Isso é a leitura da Natália, né, dessa autora aqui, desse livro, assim, né, que ela pesquisa um pouco mais, então acho que na defesa dela faz sentido a coisa da ditadura, talvez tenha passado rápido por isso, mas eu acho que sim, essa coisa de ocultar o próprio crime, da justiça que não funciona para todo mundo igualmente, né. Então, assim, esse jeitinho, né, tem uma hora que eles dão os telefonemas para saber se teve, né, se alguém ficou sabendo de algum crime, enfim, então essas redes de contatos, né, que vão, enfim, favorecendo essa ideia da impunidade, né, e da corrupção, enfim, né, de alguma maneira, né, essa coisa de você conseguir chegar lá no hotel, no hospital e apagar um registro, né, então não é todo mundo que consegue fazer isso, é quem tem poder, né, é quem tem acesso, né, a determinadas instituições e lugares de poder, né, então acho que sim. E você tinha falado antes também dessa questão incestuosa, que sim, né, essas relações sexuais confusas, né, que a gente vê na obra dela, então parece que ela tem aquela sobrinha que parece meio apaixonada por ela, né, a menina que tá com hepatite, né, que fala que as cartas de amor ou se respondem ou se devolvem, parece que ela tá, enfim, apaixonada pela própria tia, né, e a tia corta ela e tudo, mas tem uma coisa meio embaralhada ali, né, uma coisa... O cara que está com ela no hotel fala, esse quadro lembra o quadro da tia, né?
Aí que eu fiquei, tá, mas eles são irmãos, porque pensando nos outros filmes, né? O que eles são, né? E depois aparece na casa e aparece nessa cena final que você, na cena final, né? Que estão no hotel, que vão comemorar alguma coisa. Enfim, é isso, né? Sim, tem sempre nos filmes dela tem essas coisas que eu acho que é bem do coronelismo do interior, sabe? Isso na Argentina e eu acho que aqui no Brasil deve ser a mesma coisa, né? Os poderosos que Não sei se você percebeu, Mariana, mas a Graciela é argentina. não sei se será pelo sotaque. Alguma coisa que se lembrou argentina. Sim, que ótimo. Sim, e ela tem um caso com o próprio primo, né? Parece que é um primo mesmo. Então, tem o marido e o primo, e ela é muito amiga não dá para saber se ele é o primo ou se é só o marido da prima, né? Mas tem algo. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu fiquei confusa, eu achei que a mulher que estava na cama era a mãe delas. Você falou que é a tia, né? Eu tinha certeza, sei lá, enfim, eu entendi que era a mãe, mas é a tia, então. Eu acho que é a tia. Eu acho que alguma hora ela fala tia Lala, mas também pode... Elas falam o tempo inteiro Lala, né? E aí eu também me chamou a atenção, falou, que estranho que elas chamem assim a mãe, mas tá certo, tá bom, tá bom. Mas sim, essa observação, né, sobre enfim, acho que essa coisa do incesto diz muito das relações de promiscuidade, né, entre os poderes também, né, então, não é só a coisa da família. Mas também, só pegando carona aqui no que a Graciela disse, eu acho que tem essa coisa de viver só entre a família, né? Parece que não tem gente de fora, né? De ser um núcleo, e talvez isso que a Graciela falou de coronelismo do interior, pode ser que tenha a ver com isso, e que eu acho que, sei lá, pode promover essas relações incestuosas, sabe? Não estou dizendo que quem dá bem com a família está fazendo incesto, mas eu estou dizendo que parece que o filme gira em torno, né, o irmão que trabalha no hospital, e aí o primo que acha ela no hotel, e sei lá, isso tudo me parece que é uma coisa, não sei que nome dá, mas só aquilo, a própria família vivendo entre si, eu acho que dá umas... A mim me dá, não sei, né, uma coisa sufocante, né? Que eu acho que tem uma coisa. Eu só assisti a Menina Santa dela, né? E agora esse. O La Ciénaga eu vi também, faz muito tempo. Então, e todos eles, né? Me parece, tem uma sensação, tem essa coisa da família muito assim, e uma sensação de sufoco, né? Parece que é uma coisa meio sufocante, a relação entre as pessoas são meio sufocantes, assim, não sei, me dá essa impressão, né, talvez, não sei, meu Michel, não sei se eu estou viajando, mas enfim. Não, acho que sim, e tem a ver com a questão geográfica e do calor também, né, o pântano é mais forte isso, as coisas do calor, da umidade, do mormaço, então parece que aquilo vira um estufa, assim, e as pessoas vão gerando esse mal-estar, e, enfim, acho que está meio conectado com isso também, de alguma forma, sufocamento. Uma observação que eu achei muito curioso, assim, e pessoal, vão fazendo perguntas aí, hein? Estamos abertos, a gente fica aqui falando. Eu fui procurar, depois que eu vi o filme, eu falei, não tinha lido nada sobre ele, não sabia exatamente do que se tratava, né? E aí eu fui procurar depois críticas. E eu achei muitas críticas em jornais espanhóis, e lá na Espanha eles puseram outro nome, que é La Mujer Rubia. Eu falei, gente, mas por que isso? Eu e a Graciela ficamos... A Graciela é professora também da área de espanhol da Unifesp, né? Do mesmo curso que eu, e a gente ficou fazendo um pré-charlas entre a gente. E aí eu comentei isso com ela, e aí ela achou que talvez... Aí a gente ficou levantando possibilidades. Aí eu pensei em alguma coisa que se fala no Brasil, não sei se isso acontece, tipo, a loira é burra. E aí a Graciela falou, não, mas ela não é nada burra, a personagem. Então, eu não sei, eu fiquei meio me perguntando, né, tentando entender por que será que eles adotaram esse nome diferente para o filme que é falado em espanhol, enfim. É algo que acontece, né?
Mas foi interessante que isso tenha acontecido agora, e além do mais, o filme é produzido pela, como é que chama? Desceu, né? A produtora. Desceu, do Almodóvar. Do Almodóvar e do irmão dele, né, do Agostinho. E aí eu fiquei muito curiosa, assim, para entender por que será, né? Não sei se você chegou, se você sabia disso, se você ouviu falar sobre por quê, não sei. Eu não sei exatamente por quê, também me parece curioso, né, mudar o nome para um país de língua espanhola, mas eu acho que me parece que reforça um pouco mais essa associação com o filme lá do Hitchcock, da mulher, essa coisa chama atenção para o cabelo, né? Mudança de cabelo. Mas eu não sei, podemos pesquisar isso melhor, dessa mudança de título mesmo. Não... É coisa de professora de espanhol que fica pegada nessas coisas. O Michel fez mais uma pergunta aqui. O momento que me deixou com esse mal-estar é aquele que ela dá carona para a moça. Eu fiquei pensando que ia acontecer algum tipo de acidente na cena. A maneira que a cena é filmada é justamente para dar essa sensação mesmo, né? A gente não vê direito, né, e tá ali a câmera muito dentro do carro, e como já aconteceu um acidente antes, talvez, né, a gente fique com medo de acontecer de novo, enfim, as pessoas ali à margem da estrada, né, então acho que ela trabalha muito com isso, essa sensação de que algo ruim vai acontecer, né, no Pântano é muito forte isso, e de fato uma hora acontece alguma coisa ruim, mas você tem a sensação sem motivo, assim, parece que não tem motivo aparente, mas você sabe que algo vai dar errado nesse filme, tem algo estranho. E aí, uma hora acontece um acidente, ou uma queda, ou algo do tipo, costuma acontecer em algum momento. O Ademir fez uma observação, uma pergunta aqui também. Me lembrou muito o silêncio do cinema alemão, sem querer rotular. Qual a sua visão sobre isso? Não sei se você acha que dá para fazer alguma coisa. Não sei se tem alguns cineasta em mente, exatamente, do cinema alemão. Ademir, você quer complementar a sua pergunta? Se você quiser fazer oralmente também, fique à vontade. Mas só para comentar isso, assim, acho que tem muita essa alternância entre o uso de som e o uso dos silêncios, né? Ela faz isso muito frequentemente mesmo, né? Tem muitas cenas de silêncio em que a gente... E ela cria atenção, mas não é silêncio puro também. Volta e meia tem um som de fundo, assim, que tem algum tipo de incômodo, um som metálico, assim, quando a gente ouve, né, mais atenção a essas cenas lá do hotel ou do hospital, parece que tem um som metálico de fundo, assim, que também aumenta a nossa sensação de apreensão. Ela tem um design sonoro muito especial, muito sofisticado nos filmes dela, em alternância com os silêncios. Né? Uhum. Graciela fez mais uma observação. O Ademir não se colocou. Ademir, se você quiser falar, fica à vontade, tá? A Graciela, parece que todo mundo está em perigo. Não, era só reforçando um pouco o que a Mariana tinha falado, né, que é isso, né? O tempo inteiro você acha que vai acontecer alguma coisa. É super calmo, tudo, mas é sempre a sensação de que vem a porrada, né? Uma coisa violenta em algum momento. Era só Eu acho que já desde o início, né? A forma como é que aquele menino... com as crianças, né? Começa com essas crianças subidas no cartaz e aquele negócio, não sei como se chama, né? Então, enfim, e você fala, alguma coisa vai acontecer. Aquela criança pequenininha presa dentro do carro e lá, e você fala, meu, tira essa criança daí, pelo amor de Deus, né? Dá uma sensação. Posso fazer uma pergunta? Não sei se tem outras... Tem um pessoal aqui na fila, você então pode... Faz. Não. Tá bom. Aí a Marta fez aqui uma observação sobre o nome do filme, ao meu ver, La Mujer Rubia, né? Ao meu ver, é chamado de La Mujer Rubia já pelo fato de ser o destaque da classe social, de você colocar que ela é loira, talvez já dê um destaque para isso, para a gente pensar uma possibilidade. Legal, Marta. Se você quiser falar, Marta, fica à vontade, tá? O mundo, aliás. E aí a Marta só complementa, mas isso é esperado nos filmes, pois a gente assiste muito filme norte-americano. Pode ser. E aí a Glauci gostaria de falar. Glauci, por favor, fica à vontade.
Buenas tardes. Buenas. Vocês estão me vendo? Eu não estou me vendo. Sim, estamos te vendo e te escutando. Agora sim. Então, eu fiquei muito impressionada com o filme, muito. Porque, assim, então eu queria falar um pouquinho dessa minha impressão, né? Eu vi o filme, na verdade, em 2 etapas. Eu vi ontem, eu só pude ver durante 20 minutos, e já tinha passado da cena do acidente, que me impactou sobremaneira. E aí eu fui contar para o meu marido até onde eu tinha visto, né? E eu contei para ele a cena do acidente, porque assim, eu estou vendo uma série norte-americana, que é aquela Cobra Kai, e me incomoda muito a rapidez de tudo que acontece lá, né? Às vezes eles falam umas falas legais e tudo, mas a gente não tem tempo de pensar. E aquela cena do acidente, dá tempo da gente pensar várias possibilidades, né? Enquanto tá a música tocando, o celular toca também. E aí eu fui contar pro meu marido, né? Contei tudo a cena, e ele falou assim, gente, essa cena tá muito grande, né? Ele me falou, eu acho que tá durando muito isso, né? E aí eu fui ver de novo hoje, né? Aí eu vi o filme inteiro, e passei pela cena de novo. Eu falei, gente, a cena não era tão comprida assim. Mas o impacto em mim, eu acho que foi tão grande, e eu pensei tanta coisa durante a cena, que ela pareceu enorme. E outra coisa também, né? O filme, até os 20 minutos, para mim, ele tinha sido muito focado na personagem mesmo, né? E nesse estado mental que você falou, Mariana, né? Eu estava muito identificada com ela, porque para mim tinha sido um alívio que tivesse sido um cachorro. Eu falei, era um cachorro. Mas depois eu pensei, poxa, coitadinho do cachorro também. Mas enfim, não eram as crianças que estavam brincando, então eu estava mais ou menos aliviada. E eu já tive problema com carro. Eu não dirijo até por uma batida que eu dei, né? Inclusive, não foi com cachorro nem com criança, pelo amor de Deus. Mas, enfim. E então eu estava muito identificada com isso, né? Até eu ver hoje novamente e as outras coisas irem aparecendo. E eu vi essa coisa da questão de classe, dos apagamentos todos. Aí o filme foi outro para mim hoje. Mas eu terminei o filme falando, puta que pariu. Ai, desculpa, tá gravando. Mas eu falei, que filme bom, que filmaço. Por isso que eu já comecei falando, gente, que filme me impactou bastante. Era isso que eu queria dividir com vocês. Obrigada, gente. Graças. Obrigada, Glaucia. Mariana, quer comentar? Ótimo, enfim, eu vi sua percepção. Eu acho que essa cena do acidente, ela é muito bem filmada. A Lucrécia Martel, ela tem um talento mesmo para direção cinematográfica, assim, de orquestrar as coisas e os tempos de cada coisa, e dilatar essa cena, né, e fazer com que essa cena gere um impacto, né, essa trilha sonora, com tudo que acontece, enfim. Acho que ela tem enfim, é um talento mesmo no cinema, enfim, e dessa coisa de comunicar muito sem, às vezes, fazer referência, sem usar palavras, né, fazer toda uma comunicação das sensações e dos estados mentais, sem que isso seja dito, né, com todas as palavras, mas a gente consegue, às vezes sim, né, mas enfim, a gente consegue, enfim, se comunicar com o filme por outra chave, né, que não sempre pelos diálogos, né. Não sei, alguém quer comentar mais alguma coisa? Só ia comentar uma coisa, esqueci, deixa eu ver aqui que eu anotei, mas pode ir. Tem mais, Andréia? Senão eu faço uma... Não, só tem os comentários da Marta. Vocês ficaram que você e a Marta falando sobre ser loiro ou não, né? Enfim, aí você comentou que na Argentina as mulheres de todas as classes tingem o cabelo de loiro, mas não sabe se é assim, continua sendo assim, mas até a época do filme era assim. E aí a Marta, mas a gente tem que ver se ela estava num lugar onde é de classe diferente dos demais. Pode ser isso também, né, Graciela, que quando pensando na região, ser loira é bem diferente do... Mas aí você quis quer dizer da Espanha, né? Sei lá. Não sei da Espanha, enfim. Bom, aí, Graciela, depois a Karine fez aqui uma observação, mas você estava na fila antes, então depois depois a gente coloca a Karine e o Michel. Tá bom. Uma dúvida, eu acho que tem uma única música cantada, que é uma música de folclore, que é quando elas estão indo comprar plantas e passam por onde estava, onde ela tinha atropelado, né,
onde tinha tido o acidente. Eu não tive tempo de ir olhar, mas essa é uma música super conhecida. E eu queria saber se, enfim, se tem algum comentário, porque eu fiquei pensando, por que escolheu essa música, essa canção, né, que tem letra, é super conhecida, é dessa região, enfim, não sei se você sabe, se não, tudo bem, não é só de curiosidade, porque não tive tempo de olhar. Uhum. Eu acho que ela deve ser muito conhecida na Argentina, aqui não é tanto, eu acho, mas eu lembro de ter lido a Natália comentando, eu acho que é algum cantor que tem alguma relação com a ditadura, eu acho que é por isso que ela narrava essas pontas também. Eu acho que era algum cantor, agora eu posso recuperar isso e mandar para vocês depois, mas nesse livro da Natália tem. Eu não sei se é o Guarani, eu não lembro, assim, passou, não queria interromper o filme, e aí eu não fui pesquisar e depois não fiz, né? Mas legal, ótimo, obrigada. Não, imagina. Falando de música, tem um momento em que a mãe entra no quarto e tá a filha, aquela que tem uma queda pela mulher sem cabeça, e ela entra e fala, nossa, que música é essa que vocês estão ouvindo? Parece esse é um rock, né? Está tocando uma música estadunidense, não lembro como se chama, mas essa é conhecida. Não lembro, eu só lembro do comentário da mãe. Karine, você não quer falar? Você pôs aqui um comentário? Você Pode falar sim, eu só não vou aparecer porque eu tô de pijama ainda. Muito legal participar com a professora Mariana, né? Primeiramente, foram muito proveitosas as aulas que eu tive com ela. Bom, eu confesso que quando eu assisti o filme, eu fiquei meio perdidona, assim, fiquei pensando que não seguia um caminho, assim, o filme, parecia que eram cenas aleatórias, assim, e aí eu fui ver críticas também, né, e aí fiquei pensando nessa questão, parecia que eu estava mesmo com a mesma consciência perdida dela, não sei se foi um objetivo da própria diretora ter esse tipo de estratégia, não sei, mas pensei que não estava tudo meio deslocado, assim, como se as cenas viessem, como se fosse nossa própria consciência mandando algumas imagens, assim, não sei, tive essa impressão. É isso. Sim, faz muito sentido. Essa ideia de que o filme não é exatamente uma história, né? Ele é mais uma imersão em uma situação, uma época da vida dela em que aconteceu esse acidente e a reverberação desse acidente na rotina dela. Então, assim, né, se a gente fosse fazer uma sinopse, teriam poucos acontecimentos do filme para a gente contar, né? Não tem muita coisa. É mais ela ali, aí ela perdida para lá, e ela no consultório, e ela no hotel, enfim, né? Mas não tem, assim, uma linearidade no encadeamento da história, é mais essa coisa da consciência, né? Então, dá a impressão de que talvez as cenas possam até trocar de lugar, que não faria tanto sentido assim, né? Então, quer dizer, que não teria tanto impacto assim, se as cenas fossem trocadas, né? Acho que isso é uma diferença também do cinema da Lucrécia, né? Então, ela não se filia tanto a esse cinema clássico norte-americano, né? De início, meio e fim, tudo muito linear e muito causal, né? As relações de causalidade que esse tipo de cinema vai construindo, né? Então, ela é mais essa coisa da imersão, né? O Pântano também, né? Não tem uma história, assim, início, meio e fim, é uma imersão numa determinada geografia, com uma determinada família, com aqueles personagens, e a gente vai construindo essa vivência mais do que passando por acontecimentos, né? Então, acho que é muito típico dela e do que a gente chama no cinema também, de cinema contemporâneo, de cinema de fluxo. Então, é menos esse cinema da causalidade, mais um cinema de fluxo, de sensações, muito tátil, né? A maneira como ela filma os personagens também, essa coisa tátil que ela acentua, né? Às vezes a câmera é muito colada no rosto, né? Ela é muito colada com a personagem, com a protagonista, né? Acho que alguém até comentou aqui agora. Professor. Né? Oi. Não, então, o que eu estava falando do cinema norte-americano, a expectativa da gente, porque a gente aqui está acostumado, ela não está nessa, entre aspas, vibe, entendeu? Mas o que eu estou falando é que, assim, a gente está tão acostumado a assistir filme americano que tem tanto suspense que a gente pensa que vai acontecer alguma coisa.
E a gente está acostumado, e não é só neles, né? E se a gente for ver bem na literatura, a gente sempre está esperando que aconteça alguma coisa. Só que assim, ela fugiu dessa expectativa que a gente tinha, que a gente foi colocado dentro disso, né? Em questão do filme. E a outra coisa que eu estava falando em questão da mulher loira, porque acontece o seguinte, não estou falando dela relacionado à Argentina, estou falando a perspectiva de visão também, em questão dela ser loira, pelo fato dela estar na Espanha, né, que é uma outra coisa, é um lado europeu, não é o lado pobre do europeu, entendeu? Então, tipo assim, quem é o destaque dentro desse meio todo? É ela. Então, imagina você colocar lá um filme chamado, tipo, o que foi aqui, pra gente, que tem que é um outro tipo de filme que a gente está assistindo, porque não é esses filmes que a gente, assim, a gente assiste todo tipo de filme, mas não é esses filmes que a gente vê, assim, que tem que de bilheteria, entendeu? Que é aquela coisa grande, que é aquela coisa fenomenal, que o pessoal sempre acha que é fenomenal, que no nosso ponto de vista, o fenomenal é outro, é esse tipo de filme que a gente está acostumado a assistir. É isso. Não sei se ficou entendível o que eu disse. Sim, mas eu estava falando do cinema americano em geral, não estava respondendo necessariamente ao comentário, não, estava opondo mesmo para mostrar essas características muito típicas dela, a maneira como ela lida no cinema dela, diferente de um cinema mais clássico, assim. Mas acho que, assim, as duas coisas, claro, tem uma expectativa do espectador, sim, mas acho que a maneira como ela filma levanta as nossas expectativas de que vai acontecer alguma coisa, essa sensação de perigo iminente. Eu acho que no Pântano é mais forte isso do que aqui na Mulher Sem Cabeça. Aqui já aconteceu alguma coisa e o que a gente vê é a reverberação. No Pântano, não, vai acontecer lá no final, mas a gente tem a sensação de que vai dar errado alguma coisa. Ela tem alguns planos, assim, a maneira de enquadrar, por exemplo, crianças brincando com armas, e aí tem uma hora que os meninos vão para o mato, assim, vão, sei lá, brincar e caçar. E aí tem uma hora que o menino tá com a arma solta, assim, mas apontada para a cabeça de um outro, assim. Então a gente fica nessa apreensão por essa maneira como ela constrói mesmo, dá a sensação de que algo vem. E aí, enfim, depois vem. Mas não vou dar spoiler para quem não tiver visto enquanto não ainda. Legal. Obrigada, Marta, por esclarecer os comentários que você tinha colocado. Aí o Michel também tem aqui um comentário. Eu achei muito interessante como a divisão entre ricos e pobres, homens e mulheres, é demonstrada pelos enquadramentos e pelo discurso. Esse comentário. Deixa eu ler vou ler mais uns outros, aí se você quiser comentar, Mariana. Acho incrível como a Marioneto tem pouquíssimas falas, mas estamos o tempo todo com ela. O Luiz Henrique fez esse comentário. A Glauci comentou também que teve a mesma impressão da Karine. Aliás, eu também tive, estamos juntas, Karine, Glauci e eu, né? Que eu me sentia como a consciência dela, eu ia descobrindo as coisas com ela, a quantidade de funcionários, o trabalho dela e tal. E outro comentário do Luiz Henrique, sim, é muito tátil o filme, parece que conseguimos tocar nos tecidos, objetos, etc. A construção sonora é muito detalhada. Não sei se você quer fazer algum comentário sobre essas observações que o pessoal fez aqui. São ótimas observações, né? Então, tem muito filme, o filme tem muito disso, dessa cisão entre os ricos e os pobres, ainda que eles convivam nos mesmos espaços, né? Mas a gente sente uma tensão, né, entre as pessoas, né? E a gente sente muito isso da culpa dela também, né? Como ela está culpada pelo acidente, né? Ela fica com aquela coisa de, vou dar umas camisas ali, né? Como se isso fosse resolver, né? A situação, essas pequenas ações de dar umas camisas para o menino, que possivelmente é irmão do que morreu, né? Enfim. Então, tem essa boa vontade, uma caridade ali, que na verdade é fundada na culpa, né? Na culpa que ela sabe que ela tem. O comentário e a questão de homens e mulheres também, acho que tem essa questão de gênero também atravessa o filme, de alguma maneira, né? Então, é como se ela fosse um pouco passiva na história, e os homens vão lá e resolvem, né? O marido e o irmão tomam à frente, como se ela, né, não tivesse braço, né? E tentam apagar tudo e resolver tudo por ela, e deixando ela, assim, não ouvem ela direito, né? Deixam ela nesse lugar de, um pouco talvez de louca, não sei, né? De pensando, não teve nada disso, não, essa é coisa da sua cabeça, né? E vamos aí, só que ao mesmo tempo acreditando, né? Tanto que trabalharam para ocultar, né, as provas. E o Luiz Henrique falando das poucas falas, né? Acho que é isso também do silêncio, né? Como o filme tem muitos silêncios, mas uma força muito grande da personagem.
muitas vezes filmada num enquadramento muito próximo, né, um primeiro plano, close-up, né, a gente vê muito essa reação dela, e isso que vocês comentaram também, de que o espectador, né, sabe pouco também, né? Então, no início, a gente está no mesmo nível de consciência, a gente tem o mesmo nível de informação que essa personagem. A gente também não sabe que ela é dentista, né, então ela esqueceu, e a gente também é surpreendido, porque ela chega no consultório, não sabe agir, então a gente também experimenta isso junto com ela, né, essa falta de saber, né, então acho que também isso é um modo da Lucrécia nos colocar também aos poucos, né, e nos imergir nessa falta de consciência, nessa amnésia que a personagem tem. Sobre o tátil. Bom, acho que é isso. Deixa eu ver, aí tem comentários novos agora, né? O André. Não sei se vocês querem ler ou se eu leio aqui. Eu estava falando sem ligar o microfone. Outro clássico das aulas. Atividades e eventos à distância. André, você gostaria de falar ou a gente pode ler o que você colocou? Pode falar, tudo bem. Boa tarde a todas e todos. Mariana, eu era vizinho da Natália, então eu já conheci um pouco com ela sobre o filme. Ela mudou agora, né? Tá na Inglaterra, mas eu era vizinho dela aqui. E você faz uma comparação muito legal do filme com os filmes do Kleber Mendonça, que também mostra um pouco essa elite que vai se decaindo, que vai se apegando ao que resta, né? No seu redor é aquele poder daquele coronelzinho que mora naquele lugar de Recife, no pântano, naquela família que vai se desestruturando no entorno da piscina e tal. Você sabe se o Kleber cita a Lucrécia como referência dele em algum momento? E é curioso como essas decadências dessas elites, elas vão levando para as tragédias, né? Eu tenho acompanhado um pouco agora um podcast que está contando a história da Ângela Diniz, do assassinato do Oak Street. E é muito trágica a vida da mulher, né? Dessa elite que se decai e a morte permeia toda a vivência dessas pessoas, enfim. Parabéns, obrigado. Tá ótimo, obrigada, André. Depois eu vou mandar um abraço para a Natália também, falar com ela que a gente falou dela aqui. Sim, eu acho que os filmes dialogam muito, os do Kleber e os dela, eu acho que também porque a situação, a gente tem uma situação um pouco parecida também, né, Brasil e Argentina, essas relações de classe, uma herança colonial, um passado escravocrata, né, então tudo isso acho que aparece de alguma forma nos filmes, nas obras desses dois cineastas, né, tanto Lucrécia quanto Kleber trabalham muito com isso, né, esse olhar para o contemporâneo, mas um contemporâneo que é muito cindido pelo passado, né, um passado que não deixa, né, não fica lá atrás, né, que ele fica interrompendo, né, os caminhos do presente. Eu sei que eles dois se conhecem, na verdade eu conheci Lucrécia junto com Kleber, assim, história curiosa que eu conheci os dois, eu estava trabalhando teve um ano que eu trabalhei no Janela Internacional de Cinema do Recife, que é um festival lá do Recife, que o Kleber é o coordenador, e aí foi a estreia do Zama, foi lá, e eles trouxeram Lucrécia, então Lucrécia deu uma masterclass, enfim, então eu sei que eles têm afinidades, enfim, a gente almoçou junto, todo mundo, então acho que eles dialogam também para além para além das obras, né, do cinema, enfim, mas acho que tem uma afinidade forte entre eles, e boa lembrança desse podcast também, eu tô ouvindo, estou no segundo episódio ainda, mas acho que, enfim, as questões de gênero muito forte, né, as questões de classe também, né, a maneira como essa mulher, né, Ângela Diniz, era julgada, né, pelo comportamento que ela tinha, enfim, como se ela merecesse morrer, né, enfim, toda uma coisa de tradicional, família, né, os valores tradicionais, que, enfim, acho que é uma boa dica também, uma boa lembrança, para quem não estiver ouvindo, é um programa super bem produzido, né, uma história muito interessante também, que dialoga aqui com o nosso tema hoje. Obrigada, André e Mariana, pela pergunta, pela resposta. Aí aqui tem mais uma observação da Marta. Essa parte da camisa, ela pensa que vai ficar com a mente tranquila, mas não fica porque as camisas são todas de menina. Luiz, a amnésia dela é completamente ou quase ignorada pela família. Isso é muito louco mesmo, né? Eu ia fazer esse comentário também. Como que ninguém percebe que ela mudou, né? Além da tia, como você falou, né? Além da tia que já tinha algum tipo de demência, ninguém nota que ela, né? Você fala,
essa mulher não era assim, né? Ninguém percebe, tipo, parece que ninguém dá atenção para ela, na verdade, né? Eu achei isso muito louco aqui, Luiz, concordo com você. Aí a Marta responde, ela retorna à tranquilidade outra vez, depois que o menino aceita as camisas mesmo assim. E aqui o Michel colocou a referência do podcast que o André comentou, Praia dos Ossos, o podcast que o André citou e que o Michel também está acompanhando e concorda que é muito bom. Eu não sei se você quer fazer algum comentário sobre essas últimas observações, Mariana. É muito interessante no filme, né, como as pessoas ao redor dela não percebem a mudança de comportamento, e só a tia ou a mãe, enfim, depois a gente pode checar isso, mas aquela personagem da Lala, né, que tá demente, parece que ela já tá com o pé no além, né? E aí, por isso mesmo que ela tem uma outra visão das coisas, né? Aquela mulher é uma atriz muito famosa, né, na Argentina, acho que ela morreu pouco depois das filmagens desse filme, do Mulher Sem Cabeça, né? Mas acho que talvez ela tenha uma outra visão, né, justamente, enfim, porque já tá, enfim, um pouco esclerosada, enfim, ela tem essa percepção mas isso me dá um pouco a impressão também de que essa personagem da Vero, ela era muito, não sei, talvez mimada, né, porque todo mundo faz tudo por ela, então quando ela tá ausente e ela não faz nada, não faz tanta diferença, porque, né, as pessoas já agem por ela, assim, e aí alguém pergunta, cadê suas filhas? Aí ela abre a boca, a outra pessoa já responde por ela, antes dela precisar responder, né. Ou ela diz que está sem carro, aquele exemplo, né, que a funcionária dela chama um táxi, coloca ela no táxi, coloca ela, né, assim, então um personagem um pouco, enfim, um pouco passiva, né, em certo sentido. Penteia o cabelo dela, põe a roupa para ela, né, é bem curioso mesmo. Mas acho que você tem razão também, André, que as pessoas parecem que não prestam atenção nela, né? E aí quando ela tá diferente, ninguém nota. Aí não sei, pessoal, alguém tem mais alguma questão para fazer? Eu só queria fazer um comentário que eu achei que foi uma coisa que me incomodou, que me deixou tensa durante o filme. Foi aquele menino que chegava todos os dias, que foi o menino que depois ficou com as camisetas, né? No final ele levou provavelmente para dar para alguém da comunidade dele, enfim, né? Que ele chegava todos os dias, né, e era esse enquadramento que você disse, que ficava só aquela sombra, aquele vulto, né, como se ele fosse mesmo ir para lavar o carro, que tinha sido o carro, que tinha sido o objeto, né, a arma do crime, né, digamos assim, seja se mata uma criança, o cachorro quer que tenha sido o acidente, né, e aí ele só aparecia aquele vulto, e aquela voz, e alguém falando, e ela não via, e aí só no final ele entra, né, e parece que entra junto, acho que você fez até o comentário, né, que é quando ela começa a retomar a consciência, né, parece que aí a entrada dele, assim, essa aceitação de ela ver ele, né, e tentar, enfim, né, em vez de dar dinheiro, afinal ele estava trabalhando para ela, né, ele devia ter sido pago com dinheiro e não com café com leite, como ela diz, ou com umas blusas velhas que ela tinha juntas ali para doar, né? Mas aí essa entrada dele, e depois quando eles chegam para levar os vasos, aí fala que ninguém tinha força para carregar aqueles vasos, que eles eram muito pesados, eram crianças que foram fazer o trabalho, que nenhum dos adultos, nem as mulheres, né, que estavam ali saudáveis e fortes, nem o homem que se dizia que já estava idoso e não tinha condições, né, para carregar o vaso, veio uma criança magrinha, né, devia ter 12 anos, sei lá, 10, e carrega aquele vaso pesado, né, e que é uma criança daquelas que a gente vê no início, né, esse menino que aparece nesse momento, e sempre oferecendo trabalho, e depois carregando o vaso, né, eu achei muito forte, assim, e foi um grande incômodo, essa coisa parecendo fantasma, parecendo aquelas crianças do som ao redor, né, eu achei muito forte isso, né? Só um comentário. Ele enfim, ele incomoda a personagem e nos incomoda também, né, porque essa alteridade, né, essa pessoa, enfim, uma pessoa diferente, vulnerável, que talvez tenha tido seu irmão morto por ela, e ela achando, né, como você disse, achando que está fazendo uma grande ação doando as camisas velhas, que ela ia jogar no lixo mesmo, né. Enfim, então
Isso é muito brasileiro também, em certo sentido, né? Por isso a aproximação com os filmes do Kleber, né? Enfim, uma classe alta que acha que vai resolver as coisas com essa caridade que, enfim, não com uma mudança estrutural, né? Enfim, achando que isso aí basta, né? Para se livrar de uma culpa. Acho que é muito sintomático mesmo. Professora, deixa eu perguntar uma coisa, que nem assim, na hora, agora que eu lembrei, tem uma cena que a hora que ela chega ali no guichê... Marta, tá um pouquinho baixa a sua fala, você pode falar um pouquinho mais perto? E agora? Melhorou, tá ótimo. Então, que nem assim, tem uma parte que ela chega no guichê junto com a enfermeira, que parece que ela vai fazer a ficha. Não sei se é ficha, o que é que ela vai fazer. Só que aí, o que ela faz? A enfermeira tá falando com ela, né, que ela tá ali naquele guichê para fazer, só que aí ela pega e sai. E a ficha não é preenchida. E aí tem umas partes lá dentro do hospital ainda, que ela vê as pessoas, ela se esconde das pessoas. E, inclusive, da mulher que tá do lado dela, que ela vê assim, a mulher fala pra ela não... Porque esse destaque que ela tem, né, que a mulher fala pra ela não dormir, senão o sangue acho que para de correr e ela morre, porque ela tinha batido a cabeça. E aí, nessa parte do guichê que tá falando que não tem a ficha, eu não sei se a ficha é aberta antes, igual é feita aqui, ou... Bom, enfim, é coisa de filme. Mas eu sei que ela foi fazer a ficha pra mulher, que eu esqueci o nome agora, e ela não foi feita a ficha. E o papel ficou lá. Ela saiu, sem preencher nada. Aí agora eu não sei se é por uma questão para eu não ser identificada mesmo, ou não sei qual outro plano, né, em cima disso. Me parece que ela não lembrava mesmo, assim, porque essa pessoa da recepção fala assim, não, mas você tem que preencher com o seu nome, não com o meu, né, porque aí ela está preenchendo errado, e ela não lembra, enfim, tá ali um pouco em choque, e sai, e como ela é conhecida, né, porque ela é irmã de um médico, eu acho que eles deram, assim, né, tô extrapolando aqui a trama, né, não sei se é isso, mas me parece que aí eles preencheram por ela, por já conhecerem, porque ela é uma pessoa conhecida, irmã do médico, que trabalha naquele mesmo hospital, então a coisa foi encaminhada dessa maneira, né? Então, essa coisa do poder também, porque é uma personagem que chama muita atenção, né, assim, ela não passa despercebida por ser loura, né, a coisa do título da mulher loura, né, então por ser loura, por ser alta, por ser branca, por ser irmã do doutor, enfim, as pessoas já sabem o nome dela, já preenchem por ela. É muito interessante o nome dela também, né, Vero, como de verdade, né, e na verdade ela está escondendo, e, enfim, né, esse nome também é bem interessante da personagem. Bom, pessoal, a gente já está aqui, já passamos aqui do nosso horário, né, e aí eu acho que a gente pode, não sei se alguém tem alguma outra, gostaria de fazer alguma outra observação, uma pergunta antes da gente terminar. Está aí com uma dúvida, algo guardado que gostaria de compartilhar? Bom, parece que não. Então, a gente pode finalizar o nosso Charlas de hoje. Muitíssimo obrigada, Mariana, foi muito, muito bom, aprendi muitíssimo, e eu tenho certeza que todo mundo aqui, né, todo mundo tinha ficado instigado com o filme, e né, pensando, nossa, o que é isso? Para mim, o filme acabou, eu falei, gente, acabou, como é que aconteceu, né? Eu fiquei meio perdida, assim, né? Eu falei, gente, que filme é esse, né? E as coisas voltam aos trilhos, né? No fim das contas, parece que a gente acompanhou um lapso de consciência da personagem e ela foi redirecionada para o status quo de novo, né? Normal. É muito, muito interessante, o filme é muito, muito desestabilizador, eu diria. Né, que é talvez uma palavra que a gente possa utilizar. E enfim, muito legal, além do mais de ser uma diretora, né, de ser uma mulher filmando, eu acho que é muito importante a gente ter esse espaço para discutir e poder conhecer e discutir obras de diretoras, de mulheres, né, na América Latina, que estão aí, né, filmando, então isso também é outro aspecto muito relevante, né, na discussão de hoje, e uma mulher aqui trazendo toda essa discussão para a gente, uma professora, uma pesquisadora, então foi uma tarde muito, muito proveitosa, eu queria agradecer muito você ter aceitado, foi excelente, muito obrigada.
Obrigada a vocês, Andréia, enfim, e todo mundo que está aqui, Graciela, Karine e todo mundo que participou, e os que não também. Foi ótimo, de toda forma, muito bom. Obrigada, Mariana. Também. Legal. Muito bom. Avisar Obrigada. que a gente vai ter, a próxima edição vai ser dia 14 de novembro, a gente vai ter uma em novembro, a gente não vai ter aula, a Unifesp está com o calendário completamente enlouquecido aí, porque a gente suspendeu a aula no primeiro semestre, enfim, mas a gente não vai estar no período de aula, mas a gente vai ter o Charlas no dia 14, quem vai vir falar é uma diretora, a Thaís Fernandes, ela vai vir falar sobre o filme dela, O Portunhol, que é um filme que acabou de sair, um documentário. A gente vai assistir junto, porque o filme não está liberado ainda para a gente ver na internet, então é um filme não muito longo, tem 70 minutos. Caraca, Portunhol, Glaucio, vem aí, hein, 14, marca na agenda, a gente vai conversar com a diretora. E aí, então, vocês marquem na agenda e a gente vai assistir o filme juntos, vai ser uma primeira experiência disso, né, ver o filme juntos nesse novo formato, e depois a gente vai ter a oportunidade de conversar com a diretora, então acho que vai ser uma experiência super legal. Mariana está convidada também. É isso, pessoal, muito obrigada, bom fim de semana, e nos vemos, espero, no dia 14. Até mais. Tchau, obrigada. Tchau.